Cheio, né? Hoje todo mundo esperando um tempo melhorzinho, mas fazer o quê? Eu acho que sempre a gente tem que achar um tempo, não importa o tempo de clima que faça, mas achar um tempo para alimentar o espírito e a alma. Então sempre sejam todos muito bem-vindos a esta casa, cujo objetivo é justamente dar um tempinho no nosso dia para podermos olhar para aqui dentro, para aquilo que realmente nos move, que é o nosso espírito inteligente, essa dádiva que Deus nos deu. Estamos aqui apenas para aperfeiçoá-lo, para continuar crescendo, para fazer o bem, para reinar no amor, né? Quem dera, quem dera. Nós estamos aí muito esperançosos nesse mundo em transição, essa transição planetária que está havendo, que a Terra já vai passar a ser vai abordar um outro tipo de relacionamento, com mais amorosidade, com mais paz, com menos doença, com nada de guerra, se Deus quiser, e se a gente colaborar. Então a gente está fazendo a nossa parte, cada vez que nos dirigimos a uma igreja, a um templo, a um centro espírita, ou a algum lugar que nos permita crescer para além. Então, muito bem-vindos. Eu quero aproveitar e agradecer que nós tivemos o bazar no dia 25 agora, que era do Dia das Crianças ainda, mas por causa do tempo, nós tivemos que fazer agora dia 25 e foi um sucesso. Muito obrigado aos trabalhadores da casa, também muita gente empenhada, aqueles que doaram, que sempre doam, vocês fazem a diferença. Falando em doação, muito obrigada de novo a vocês que trouxeram mais um pouquinho de doação aqui para o nosso bazar, porque lembrando, é isso que sustenta a casa. E não é demais pedir, nós agora estamos com um novo empreendimento, um anexo aqui na casa, para poder fazer o nosso bazar e não incomodar mais o pessoal lá do Bom Pastel, que sempre gentilmente nos serve. Nós começamos a construir, então qualquer doação em termos de material de construção também será muito bem-vindo. Bom, dito isso, eu não sei se a agenda conseguiu passar hoje, é contento aqui? Eu não vi, não. Passou lá. Hoje o tempo está ruim, daí as coisas parecem que não andam muito bem, né? Então, só lembrando, na segunda-feira a nossa palestra, a partir das 19 horas, seguida do passe magnético, em seguida de um estudo também online, pela gentileza aí de um pessoal que sempre está conosco. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, todos são convidados, você pode acompanhar aqui na casa ou online. Na terça-feira é dia de tratamento espiritual, a partir das 19 horas, à distância e presencial. Na quarta-feira nós temos mais um dia de estudos, nós estamos aí no... como é o nome do livro que a gente está fazendo? Livro dos Espíritos. É sobre a mediunidade, né? Da mediunidade. Então todos estão convidados. Me deu um branco, eu que toco o estudo, imagina. Domínio da mediunidade. Nos domínios da mediunidade. Nossa, é a idade pegando, né? Faz parte, a gente justifica, né? Que nada, é esquecimento natural mesmo. Quinta-feira nós temos o programa na Rádio Itapuá no ar, é online o programa que se repete no domingo, na quinta às 19, no domingo às 10 horas. Sempre uma mensagem de alento, de convite a olhar para o Evangelho, de construir o amor nas nossas famílias. Então, mais uma vez, todos bem-vindos à nossa casa. Hoje nós temos a palestra com a Mara, a Plenitude da Vida, a Mara que sempre está conosco. Muito obrigada, Mara, que você seja intuída, que Deus abençoe a sua palestra. Nós nunca estamos sozinhos aqui, quando vamos falar de algo que seja relevante. Os nossos benfeitores espirituais sempre estarão conosco, porque além da presença física, nós também temos os nossos irmãos desencarnados, ávidos pela informação, ávidos por esse alento. Então, sabedores disso, vamos agora baixar a cabeça, fechar os olhos, deixar nossas preocupações lá fora, conectar com o alto, com o bem maior, lembrar de todo o trabalho de Jesus aqui no nosso planeta, Jesus que é nosso mestre, amigo, que nunca nos abandona, e que esteve por aqui justamente para lembrar o que realmente é importante. A evolução do espírito, para que possamos inclusive conviver na paz, no amor, na caridade, na solidariedade, que vai muito além do doar algo. A caridade se faz sempre que estamos presentes com o outro.
E que nosso dia, então, tenhamos sempre a intuição de fazer esse bem. Não só para fora da nossa casa, mas principalmente dentro dela. Distribuindo amor, distribuindo sorriso, distribuindo otimismo, acolhendo, se fazendo presente na dor, se fazendo alegria naquilo que Deus der. Vamos então rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Assim seja. Mário. Tive um copo d'água porque a minha garganta está me incomodando. Boa noite. Satisfação de estar aqui novamente. A casa sempre oferecendo oportunidade de trabalho, que tanto precisamos, não é mesmo? Eu hoje vou falar sobre um tema muito importante e também bastante controverso. Tão importante ele é, como vocês podem ver, ele é citado em vários capítulos do Evangelho, né? Eu me baseei no capítulo 2, do 4, do 11, do 12, do 15 e com certeza também deve ter passagens em outros capítulos do Evangelho. Porque é algo que todos nós buscamos cotidianamente, com muita vontade, com muita intensidade, que é a tal da felicidade. E que nada mais é, segundo a doutrina espírita nos ensina, a plenitude da vida. Nós vamos falar então justamente desse assunto. Sempre que nós nos dirigimos a uma casa espírita, saindo dos nossos lares ou vindo do trabalho, enfim, nós temos como objetivo receber os benefícios que o Espiritismo, por meio daquela casa, pode nos oferecer. Como a Maria Helena acabou de nos colocar, não é? Nós saímos das nossas casas, saímos do nosso trabalho, viemos até aqui, apesar da distância, apesar das dificuldades, né? Porque estamos sempre procurando os benefícios que a doutrina espírita nos traz. Já tivemos o privilégio de conhecer essa doutrina, então agora queremos cada vez nos aprofundar mais, aprendermos mais, colocarmos em prática para nos melhorarmos. Nós ouvimos uma palestra, que é o que nós estamos fazendo aqui, a nós dirigidas, tomamos os passos, nós faremos a sequência, na busca do remédio para os males que afligem as nossas almas. Todos nós os temos, né? Às vezes nós temos a sensação de que os outros não têm, mas isso não é verdade, né? De uma forma ou de outra, todos têm problemas, dificuldades, os males que afligem a todos nós. Em alguns momentos, chegamos mesmo a participar de alguns trabalhos realizados pela Casa Espírita, nos acolhe, fazendo atendimento, no passe, fazendo uma palestra. Chegamos até a nos confessar espíritas. Quando alguém pergunta, né, qual é a sua religião, nós chegamos a dizer, sou espírita, né, com muita ênfase. E em muitas dessas ocasiões nós ficamos sem saber ou sem ter a certeza de quais são realmente os benefícios, os quais os serviços a nós dispensados pelo Espiritismo. Sempre temos dúvidas, somos, né, humanos, e os humanos têm essa tendência a duvidar de tudo. E às vezes nos perguntamos, será que realmente a doutrina espírita está suprindo as minhas necessidades, está respondendo os meus questionamentos, está fazendo com que eu me sinta melhor? Nós ficamos mesmo pensando que somos nós que prestamos alguns serviços à doutrina espírita. Chegamos até mesmo a pensar, não, mas quem realmente está prestando serviço para a doutrina sou eu, porque estou
levando, né, esse conhecimento às outras pessoas, seja através da palavra, ou seja através do exemplo. Então, as dúvidas que todos nós temos. Por quê? Porque essa plenitude, essa sensação que nós buscamos, né, ela é um estado de perfeição que nós almejamos para tudo o que fazemos e para tudo o que disputamos. Nós queremos o pleno, o total, o cheio. Nós não nos contentamos com menos que isso e estamos sempre nessa busca. No dicionário nós temos a definição que plenitude é a condição de pleno, daquilo que está completo, inteiro, sem espaço. Então imagine, né? Nós queremos nos sentir assim, queremos nos sentir completos, inteiros, não faltando absolutamente nada. Essa é a nossa busca, a nossa ânsia, enquanto estamos aqui encarnados. Na Bíblia nós temos uma outra definição, né? A definição bíblica nos diz que é a totalidade, a completude e a abundância que vem de Deus. Então veja como já complicou mais um pouco, né? Porque já nos está bem claro que essa abundância, essa completude, para que nos sintamos plenos, ela não vem de nada material, ela não vem de nada humano, ela vem de Deus. Então, algo muito maior, não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus nos disse. Então ele deixou bem claro que é para ter em abundância. Essa abundância justamente que vem de Deus, essa totalidade, e não apenas parcial, né? Essa frase dita por Jesus, nosso querido mestre e guia da humanidade, nos deixa bem claro que ele vier ao mundo para vivermos melhor, para que fôssemos felizes. Então ele veio para nos ensinar, para nos mostrar a forma de chegar a essa plenitude, a forma de chegar a receber essa abundância que vem de Deus. Só que esse é o ponto da questão. Ele não se referia à vida material. Quando ele nos disse que ele veio para nos ensinar a viver melhor, para nos ensinar a sermos felizes, ele não estava falando da vida material, ele não estava falando das coisas materiais. Porque a vida material passa. E como passa? Muito rápido, não é mesmo? Um estalar de Deus. Você se dá conta que foram 20, foram 40, foram 60 anos, nem percebeu. Então é realmente muito rápido. A vida material passa. Há algo mais importante em nós. E é disso que ele falava. Algo mais importante do que a nossa matéria, algo mais importante do que o nascer, crescer e morrer. Algo que está dentro, né? Algo que é inerente, que nós realmente somos, o nosso lado espiritual. A nossa preocupação na Terra, enquanto encarnados, é a felicidade. Não podemos negar isso, né? Todos nós gostaríamos, queremos ser felizes. Todos nós procuramos por essa felicidade. Todos os nossos cuidados, todas as nossas lutas, todo o nosso trabalho visam a felicidade. Tudo que nós fazemos, desde que somos crianças, e aí já somos felizes, né, por ser crianças, até o desencarne, é sempre em função da busca pela felicidade. Só que nós não sabemos onde encontrar a nossa felicidade. Ainda não sabemos, né? Estamos tentando encontrar, tentando achar os caminhos, tentando entendê-la para que fique mais fácil, né? Todos buscam a felicidade, porém por caminhos diferentes. Porque, como eu disse no começo, a felicidade é algo muito particular, muito individual. O que eu penso, sinto como ser felicidade é diferente do que cada um aqui sente e pensa. Outro dia, no nosso grupo de estudos, na terça-feira, nós chegamos a discutir sobre isso, porque cada um tem uma visão diferenciada.
e cada um quer impor a sua visão para o outro, mas não é possível, né? Porque ela é realmente algo muito individual. Uns imaginam encontrá-la na posse das riquezas, a grande maioria, né? Porque supõe que com o dinheiro tudo se compra e que a felicidade é uma mercadoria como tantas outras. Então, se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz, porque eu compraria tudo o que eu quisesse e aí estaria feliz ou satisfeito. Acho que são coisas diferentes. Nós já vimos que felicidade é totalidade, plenitude. Então é algo muito maior do que simplesmente satisfazer desejos materiais. Outros procuram encontrá-las nos prazeres sexuais, nas diversões, nos passeios. Será que isso também é felicidade ou é só contentamento, alegria, algo efêmero, passageiro? Porque também não é plenitude, não é mesmo? Há também os que anseiam pelo prestígio, enovelando-se nas lutas pelo poder, porque já conseguiram o dinheiro, já usaram o dinheiro para os prazeres, já usaram o dinheiro para as diversões, já usaram o dinheiro para os passeios, não ficaram satisfeitos e agora então vamos então atrás do poder. Quem sabe, tendo poder, me sentindo maior, superior, eu vou conseguir a tal da felicidade. Mas quando nós buscamos no Evangelho, e que nós fazemos isso porque estudamos o Evangelho, para nosso conforto, para o nosso esclarecimento, encontramos em suas páginas a notícia de que a felicidade ainda não é deste mundo. Tanta batalha, tanta confusão, tanto... Para quê? A felicidade não é desse mundo. E por que é que não é desse mundo? Porque justamente eu coloquei lá no começo. Plenitude, totalidade, ficar cheio, completo. Isso é possível? Sendo ainda cada um de nós tão imperfeito, tão cheio de dúvidas, tão cheio de anormalidades, falta muito ainda, né? Talvez seja por isso que nós temos que entender que a felicidade ainda não é deste mundo em que nós estamos encarnados. Porque existem os mundos felizes, o nome já disse, né? Lá existe a felicidade, mas aqui ainda não. Mas então, se não deu certo, se não é por aqui, se não é dessa vez, não quer que o Espiritismo me ajude? Já que ele deixou bem claro que o que eu mais queria não vai dar por hora. Não quer que ele me ajude, né? O Espiritismo ele responde às questões fundamentais da nossa vida, questões que todos têm, todos fazem, não é mesmo? Por exemplo, quem somos nós? Antes de nascer, o que nós éramos? Depois da morte, o que é que nós seremos? Por que nós estamos neste mundo e não nos outros, né? Por que algumas pessoas sofrem mais que outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que Deus permitiria tamanha desigualdade entre seus filhos? Porque há tanta desgraça no mundo e a tristeza supera a alegria? Perguntas como estas a doutrina espírita responde, porque tais são as perguntas que todos nós fazemos ao percebermos, ao contemplarmos tanta desigualdade, tantos destinos diferentes na vida atribulada do nosso planeta. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma sabatina? Acho que a maioria, os mais novos, não tem muita gente nova aqui, né? Que não, senão nem saberia o significado dessa palavra, sabatina. Porque isso é do tempo, né? Em que nós íamos na escola, éramos criança, e a professora dizia, hoje vai ter uma sabatina, e todo mundo tremia na base. Ai, ai, ai. Né? Sabatina não dá para colar. Sabatina é oral, é para responder as perguntas, e então temos que saber, né? Vamos ver, será que eu, o que eu já estudei, já sou capaz de responder essas perguntas? Será que nós, que já conhecemos a doutrina, somos capazes de responder? Depois eu faço uma provinha com vocês, tá? Mas por hora eu vou fazer a prova comigo mesmo. Quem somos nós? Já falou lá no começo, mas vamos de novo, né?
Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e sem nenhum conhecimento, para, num processo longo de aprendizado, evoluirmos e chegarmos à tão sonhada felicidade. Esses somos nós. E antes de nascer, o que nós éramos? Antes desta encarnação, o que nós éramos? Depois de ter sido criados, simples e ignorantes, nós éramos espíritos imortais, né? Transitando pelo mundo espiritual, onde estávamos estudando, aprendendo, nos esforçando, nos preparando para uma nova encarnação, para colocar todo o aprendizado em prática numa nova encarnação. E depois da morte, o que nós seremos? Depois que nós passarmos por essa etapa aqui e desencarnarmos, o que nós seremos? Espíritos imortais, que retornam à sua pátria espiritual, que retornam ao mundo espiritual, levando toda a bagagem de conhecimento, de aprendizado que adquiriu durante esses 60, 70, 80 anos, talvez mais, que tenham passado por essa encarnação. E lá, no mundo espiritual, vamos recomeçar tudo outra vez, nos prepararmos para outra vinda. E por que nós estamos nesse mundo? Porque nós não estamos num outro melhor ou pior, porque sabemos que usar. Estamos nesse mundo porque ainda estamos na batalha para nos melhorarmos, para chegarmos à tão sonhada perfeição. E ainda teremos que caminhar bastante. Já caminhamos muito, porque já não estamos mais nos mundos primeiros, já estamos no mundo de provas e expiações e, como ela disse há pouco, caminhando para um mundo de regeneração. Então, nós sabemos já onde nós estamos, a doutrina nos ensina isso. E por que umas pessoas sofrem mais do que outras? Nossa, a gente conhece algumas pessoas que parece que vieram no mundo a passeio, né? Tudo dá certo, andam maravilhosamente bem, tudo que fazem, nada dá errado. Pelo menos a gente pensa assim, né? Não estamos calçando os sapatos deles, sabendo a verdade, né? E em contrapartida encontramos outros que, por favor, nada dá certo, tudo dá errado, sofrem, sofrem, sofrem. E aí a gente se pergunta, né? Mas por quê? Se a gente não conhecesse a doutrina, se a gente não soubesse da reencarnação, jamais conseguiríamos entender e aceitar isso. Porque não pareceria justo, né? Mas como nós conhecemos a doutrina, nós sabemos que aqueles que já não sofrem mais tanto é porque já conseguiram resolver as suas questões, já conseguiram expiar os seus pecados, os seus erros, e agora estão numa situação melhor. Ou estão recebendo como é que se diz assim, um tempinho para dar uma descansada, porque na próxima o negócio vai ficar mais complicado. E aqueles que muito sofrem é porque ainda não conseguiram resolver essas questões, ainda estão espiando tudo isso e passando por dificuldades para aprenderem, para se melhorarem, para evoluírem, porque é só por isso que nós temos que passar. Não é punição, não é masoquismo, é porque nós precisamos aprender e só aprendemos com os nossos erros. Ninguém aprende com o erro do outro, não. A gente pode até dizer, nossa, olha que interessante, blá, 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 blá. Mas só ficou nisso. Aprender realmente só na carne. E a próxima pergunta, por que uns nascem ricos e outros pobres? Nossa, não podia ser todo mundo rico? Maravilha. Será? Por quê? Porque nós precisamos passar por todas as experiências. Precisamos conhecer todas as situações, tanto as de dificuldade quanto as de bonança, para podermos aprender mais, para podermos evoluir mais e nos tornarmos cada vez melhores. Precisamos passar por todos os tipos de experimentos enquanto estamos aqui na Terra. Por que Deus permitiria tamanha desigualdade entre seus filhos? Não somos todos iguais?
fomos criados todos do mesmo jeito. Deus não seria justo se ele tivesse preferências. Então, nada tem a ver com Deus, tem a ver conosco mesmo. Essa desigualdade quem provoca somos nós, que ainda não conseguimos aprender que a única maneira de evoluir, de se melhorar, é fazendo a coisa certa, é andando pelo caminho reto, é seguindo as pegadas de Jesus. Enquanto não entendermos isso, vamos continuar sofrendo. Por que tanta desgraça no mundo e a tristeza supera a alegria? Porque ainda somos imperfeitos. Quando não formos mais imperfeitos, a alegria superará a tristeza. E quando chegarmos no mundo dos felizes, nem haverá mais tristeza. Então, só a doutrina espírita consegue responder esses questionamentos. Só a doutrina espírita nos dá essa visão para que nós possamos viver melhor. Por isso que nós convidamos os que ainda não tiveram essa maravilhosa oportunidade para conhecer a doutrina espírita. Por isso que nós dizemos para os nossos amigos, para os nossos familiares, e às vezes não precisamos nem dizer com palavras, né? É necessário, com a nossa maneira de ser, com nossas atitudes, com as mudanças que eles percebem que estão ocorrendo conosco. Eles dizem, mas por que fulano está mudando tanto? Nossa, não era assim. Nossa, ela era tão intransigente, agora não é mais, por que será? Aí eles perguntam, o que está acontecendo? Vai lá na casa espírita, vai conhecer a doutrina espírita, que você vai entender por que é que eu estou mudando e que você também vai mudar. Ela nos mostra de maneira clara e sem rodeios as lições maravilhosas de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é a melhor coisa, mais incrível, né? Porque ali nós temos todo o conhecimento, ali nós temos um entendimento do que é que realmente Jesus veio nos dizer. Nós temos o roteiro, nós temos o guia, basta segui-lo. Disse o Cristo, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Referia-se ao nascimento do corpo e ao renascimento moral das criaturas. Jesus foi muito claro, né? É preciso nascer de novo, é preciso nascer de novo muitas vezes, até conseguirmos chegar no ponto certo, até conseguirmos chegar à perfeição. E esse renascimento não é apenas do corpo, é necessário que também renasçamos moralmente, porque senão nós vamos ficar aí, encarnação, 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 e nada muda, porque é só o corpo que renasce, é só o corpo. E a moral? E o espírito que precisa realmente se elevar, se melhorar, ele também precisa renascer. Daí sabemos que a vida é sempre uma nova oportunidade de reconciliação com os ideais superiores do bem e da verdade. Cada vez que nós recebemos, temos o privilégio de furar aquela fila enorme e conseguir reencarnar, nós estamos tendo essa oportunidade de nos reconciliarmos conosco mesmo, com o nosso próximo e principalmente com o bem e com a verdade. E isso é que realmente nós temos que fazer, e é isso que importa. Seguir o exemplo vivo de Jesus, então, deve ser o ideal de todo cristão sincero. Muita gente que diz, eu sou cristão. Mas tem entendimento realmente do que significa ser cristão? Do que significa realmente seguir Jesus? Tem um entendimento do ensinamento que Jesus trouxe e que ele não era só para os daquela época, mas sim para todos sempre, e que é só uma questão de estudar, de entender e de colocar em prática na vida de cada um de nós. Não adianta nós dizermos que pertencemos a esta ou aquela religião. Eu sou religiosa, nossa, eu vou na casa espírita toda segunda-feira. Chova, passa sol, estou eu lá. Basta. Eu me lembro quando era criança, adolescente, acho que tadinha da minha tia, agora já desencarnou.
Mas eu tinha uma tia muito beata, daquelas que estava sempre na igreja, rezando, papapá, papapá. Mas ela saía de lá e já dizendo porque fulano, porque Beltrano, porque estava assim, porque estava assado. E eu já naquela época pensava que não tinha o menor conhecimento de doutrina espírita e nem mesmo do cristianismo. Mas tá certo isso? E que adiantou eu ficar lá horas e horas rezando? Se é para falar mal dos outros, se é para colocar defeito em tudo, se é para brigar com todo mundo. Mas muita gente pensa que se tem uma religião, se vai na igreja, no templo, na casa espírita, está resolvido. Já fiz a minha parte que tinha que fazer com Deus. Já arrumei meu lugarzinho no céu. Normalmente é assim que as pessoas pensam. Mas nós, na doutrina espírita, temos o entendimento de que não é isso. De que a nossa situação, a nossa relação é conosco mesmo. Que o que nós temos que fazer não é apenas frequentar a casa, orar. Nós temos que nos melhorar. Nós temos que mudar. E isso não é fácil, mas não é fácil mesmo, né? A gente faz um esforço danado, todo dia, para fazer as coisas da maneira certa, mas vira e mexe, damos umas resvaladas, principalmente quando estamos no trânsito, e lá vai embora tudo aquilo que a gente achava que já tinha conseguido superar, né? Não adianta permanecer orando o tempo todo, o importante é a prática, é a vida de todos os dias. Porque amai-vos uns aos outros, recomendou Jesus. Então não é na igreja que nós resolvemos a situação, é fora dela. É no relacionamento com o outro. E isso é que é o mais difícil, né? Se relacionar com as pessoas. Porque somos tão diferentes uns dos outros, temos essa consciência. E precisamos nos adaptar, né? A maneira desse, a maneira daquele, e isso realmente é muito difícil. E não há outra maneira de amar se não formos caridosos. E aqui é outra coisa muito importante que a doutrina espírita nos esclarece, nos deixa muito claro a questão da caridade, já que é aquilo que nós damos tanta ênfase, né? O entendimento da caridade. Sabermos que se não formos caridosos, não seremos capazes de amar. Porque caridade, nós sabemos, né? É ser benevolente, paciente, tolerante, humilde. Não dá para amar se nós não formos benevolentes. Não dá para amar se nós amarmos só esse e o resto que se dane. Nós temos que ser benevolentes, ou seja, ser bons para com todos. Nós temos que ser pacientes. Não dá para amar sem ser paciente. Não dá mesmo, né? Porque tem horas que até as pessoas que a gente mais ama nos tiram do sério, né? Então a paciência é fundamental para que nós possamos amar. Temos que ser tolerantes. Não podemos querer que o outro pense como eu, seja como eu, porque somos diferentes. Temos que tolerar as diferenças, né? Isso é o mais difícil. Temos que ser humildes. O que significa ser humilde? Significa entender que sabemos pouco, quase nada, que temos muito ainda para aprender, temos muito que conhecer, que não somos melhores nem piores do que ninguém, somos diferentes, isso sim. Então nós aprendemos na doutrina espírita a prática da verdadeira caridade, a caridade da benevolência, da indulgência, do perdão. E isso é que é necessário para que nós possamos seguir a máxima de Jesus, o amai-vos uns aos outros, porque senão não conseguiremos sem a caridade. É fazer para os outros o que desejamos que nos façam. E como nós não queremos que nos façam mal, óbvio, né? Mas todo o bem possível, assim também devemos agir para com eles, os outros, familiares, parentes, amigos, estranhos e até inimigos. Jesus diz que nós temos que amar os inimigos.
E quando ele diz que nós temos que amar os inimigos, ele está falando naquilo ali. Na benevolência, na paciência, na tolerância. Ele está nos dizendo que nós temos que fazer o melhor para todos, até mesmo para aqueles que não gostam da gente. Porque eu não gosto muito de usar essa palavra inimigo, porque nós acho que já superamos isso, né? Não creio que ninguém aqui tenha inimigos, mas adversários todos temos. Porque a palavra já diz, é adverso, é contrário, é diferente. Então adversários todos nós temos. E nós temos que também amar os nossos adversários. De que forma? Sendo caridosos, né? Fazendo com eles tudo aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem conosco. A obrigação do cristão, então, é ser um trabalhador do bem. Nós aprendemos, né, na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. E lá tem uma lista bem grande, diga-se de passagem, do que é que a gente tem que ser, do que é que a gente tem que fazer para ser esse homem de bem. E nós temos que dar a nossa parte, por pequeno que seja, na luta por um mundo melhor. Nós sempre temos essa visão de que, mas eu sou tão pequenininho, eu então nem se fala, 1,50, né? Mas pensamos que fazer o bem tem que ser algo grandioso, tem que ser, eu queria ter muito dinheiro para distribuir para fazer o bem. Mas não é por aí. Nós temos que fazer a nossa pequena parte para lutar, para fazer com que esse mundo seja melhor. Porque se cada um fizer a sua parte, no todo, as coisas acabam efetivamente melhorando, não é mesmo? Então não temos que pensar macro, podemos pensar micro mesmo. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa casa espiritual. É aqui que nós temos que fazer o melhor, darmos o nosso melhor. E nós podemos fazer tudo isso como? Cuidando melhor das nossas atitudes, nos vigiando, procurando ver, será que eu estou agindo certo? Será que a minha atitude com aquele outro foi a correta? Precisamos fazer isso, né? Vigiando nosso comportamento diário, sendo mais atenciosos e gentis. Tem dias que a gente está de bom humor e aí é fácil, né? Ser gentil com todo mundo, ser atencioso. Mas tem dia que a gente já acorda, não sei nem porquê, mal-humorado, e aí tem que fazer um esforço bem grande para continuar sendo atencioso e gentil. E vendo nos outros, e aqui está a grande dificuldade, mais suas qualidades. Porque a nossa tendência é só ver os defeitos. Olhar para o outro e, nossa, olha, coisa horrível, né? A roupa, o cabelo. E as pessoas têm qualidades. Todas as pessoas têm qualidades. Muito mais qualidades do que defeitos. Basta nós prestarmos atenção, observarmos. E finalmente, e aí é o ponto mais chave, né? Sendo mais exigentes para conosco mesmo. Deixar de ser exigente com o outro, de cobrar o máximo do outro, e sim ser exigente consigo mesmo, cobrar o máximo de si mesmo. Só assim vamos conseguir ser esse trabalhador do bem. Só assim vamos conseguir fazer o nosso papel na luta por um mundo melhor. Então, seguindo as pegadas de Jesus, pelo amor vivo que ele manifestou ao mundo, Kardec nos proclama que é a base da luta do espírito. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, não dá para ser pleno, total, cheio, feliz, se não for através da caridade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Faz um encerramento para nós, Mara. Oi? Faz um encerramento, por favor. Sim, posso fazer. Vamos então, depois de tudo isso, agradecer a espiritualidade, aos patronos dessa casa, que prepararam esse ambiente para nós, que nos fizeram
nos sentir tão bem, com essa energia tão positiva. Agradecer então por termos podido aqui estar, por termos podido receber tudo isso. E compartilharmos também com todos os espíritos desencarnados que aqui também vieram em busca de conhecimento, em busca de consolo, em busca de um caminho certo. Que possamos continuar usufruindo desse privilégio maravilhoso que temos de conhecer a doutrina espírita. Que ela possa estar cada vez mais dentro de nós, que ela possa cada vez mais nos auxiliar nessa jornada evolutiva, nessa jornada de conhecimento. Que tenhamos a possibilidade de sempre retornar a essa casa e a todas as outras casas espíritas para podermos continuar esse processo, porque somente assim vamos conseguir nos melhorar, somente assim vamos conseguir evoluir e vamos poder finalmente receber a dádiva da felicidade plena. Que assim seja.